Pronto, iniciamos a nossa gravação. Então, hoje, nós estamos no primeiro dia da 11ª Semana da Informação Científica, que é promovida pela nossa Biblioteca Central da Unifor, e tem como tema Ferramentas Digitais para o Ensino e Pesquisa Acadêmica, tá? Nosso evento, ele vai apresentar à comunidade acadêmica e ao público externo ferramentas digitais que podem potencializar o acesso à informação e a produção do conhecimento. Então, estaremos a partir de hoje até o dia 30/4, ou seja, quarta-feira, com convidados que possuem know-how nesse assunto, que irão compartilhar informações, promover diálogos, tanto entre profissionais da área, né, bem como pessoas que têm interesse, né, nessa temática. Haverá emissão da declaração de certificado, tá? A partir do preenchimento da lista de presença, que nós iremos disponibilizar próximo, né, ao encerramento da fala dos convidados, e também a partir dessa lista de presença, nós iremos sortear um brinde, tá, para os participantes. Então, não deixem de responder o formulário. Então, hoje, nós estamos aqui com a Ingrid Goulart. Ela é formada em Publicidade e Propaganda, possui MBA em Marketing e Direção de Arte, tem passagens na área de marketing e sucesso do cliente, e atualmente ela trabalha como analista de sucesso do cliente da minha biblioteca. Seja muito bem-vinda, Ingrid, muito obrigada por disponibilizar o seu tempo para falar conosco hoje, então sinta-se à vontade para iniciar a sua fala, tá? Muito obrigada pelo convite. Gente, boa tarde. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a plataforma da minha biblioteca, né? Então, o intuito é eu mostrar um pouquinho para vocês sobre os nossos recursos, as funcionalidades, ajudá-los realmente a fazer a utilização aí da plataforma num todo, tá? Então, assim que possível, eu posso compartilhar a tela, posso iniciar o treinamento? Pode sim, Ingrid, pode ficar à vontade. Então, perfeito. Bom, vou compartilhar minha tela com vocês. Durante o nosso treinamento, eu só vou pedir para que vocês deixem as mensagens para a gente no chat, né? No finalzinho, depois que eu terminar de apresentar, eu vou deixar esse momento aí em aberto para que vocês façam perguntas ao vivo, a gente traga aí alguns recursos, algumas funcionalidades novamente, tá? Só vou pedir para a gente deixar isso mais para o final, porque eu perco o acesso aqui à tela, então eu não consigo ver vocês. E aí, no finalzinho, eu volto para essa tela e vocês podem fazer as perguntas, podem ficar à vontade, tá bom? Eu vou compartilhar aqui com vocês, então. Bom, vou fazer o acesso aqui. Gostaria de deixar ele menorzinho. Bom, essa parte de acesso, normalmente quem vai ajudar vocês vai ser a própria equipe, né, da biblioteca e da Unifor, tá? Vocês que vão fazer todo esse acompanhamento, né, realmente ali de cadastro, de login, essa parte realmente é toda com vocês, tá? A partir aí do momento em que vocês fazem o login da plataforma, vocês estarão nesta tela. Então, nós tivemos aí algumas pequenas mudanças, né? Acredito eu que vocês já utilizem a plataforma há algum tempo. Acredito que todos vocês já tenham aí algum conhecimento, né, sobre a plataforma da minha biblioteca. Mas nós tivemos uma alteração agora em março. Então, a gente mudou um pouquinho o layout da plataforma, né? A plataforma, ela ficou um pouco mais intuitiva, ficou mais clean também. Então, os botões, né, as disposições aí de alguns recursos para navegar, elas ficaram mais acessíveis, né? Ficaram aí mais dispostas, muito mais fácil para utilizar. Bom, aqui no início a gente tem algumas coisas que a gente já tinha nas telas anteriores, mas eu vou repassar cada uma delas com vocês. E aí, como eu falei, mais para o finalzinho aí do treinamento, né? Quando eu deixar em aberto para vocês, podem trazer as dúvidas e a gente reprisa algum recurso, alguma funcionalidade sem problemas. Em atividades recentes, nós teremos aí os últimos livros que nós acessamos, né? Então, sempre em sequência. Então, esse foi o último que eu acessei e esse o anterior. Então, dá para vocês clicarem aqui em continuar lendo. Além disso, temos também aí algumas opções, né? Como abrir dados do livro e adicionar aos favoritos. Esse realmente é um recurso que nós não tínhamos dentro da plataforma, mas recebíamos muitos pedidos, né? De que tivesse a opção de selecionar, né, de clicar ali em algum botãozinho para que tivesse uma lista de favoritos. Então, adicionamos isso recentemente, né? Então, agora existe a possibilidade de vocês colocarem isso numa lista separada. Aqui tem
um pouquinho sobre como aprimorar essa experiência. Então, a gente tem algumas informações aqui. Quando eu clico, sou direcionada a esse recurso, então ele se torna um atalho, né? Aqui também, né? Então, se eu clicar aqui em catálogo, vou ser direcionada a todo o acervo. É bastante importante a gente falar sobre o acervo, né? O acervo da MB, ele passa por mudanças todos os meses. Então, uma vez por mês, a gente encaminha para vocês uma news, e nessa news a gente informa quais livros vão ser removidos, quais livros nós teremos aí de novidade, né? Quais são as novas edições, tudo isso é informado na news. Então, é super fácil, né? Vocês podem clicar ali no botãozinho de news e aí façam as inscrições. E aí, todos os meses vão receber isso aí da gente, tá? Esses informativos. Leia e estude vão ser conteúdos falando um pouquinho também sobre os nossos recursos. Então, aprenda enquanto escuta. Então, teremos aí algumas informações sobre a opção de acessibilidade de leitura em voz alta. Então, se eu clicar, vou ser aí direcionada, né, a uma página onde contém esse artigo. Do mesmo jeito que estude do seu jeito e personalize o seu leitor. Tudo isso daqui são páginas à parte em que vocês clicam e vocês têm acesso a um conteúdo. Bom, essa é a primeira aba, né, que nós chamamos aí da página de navegação, que é o início. Temos na parte de baixo a parte de pesquisa. A gente sempre recebe também, né, solicitações sobre melhorias nessa parte de pesquisa. Confesso que nós temos um longo caminho ainda pela frente, né? Essa parte da pesquisa, ela é bastante importante, ainda não temos os filtros necessários para que torne a vida de vocês um pouco mais simples, mas ainda assim tivemos também algumas mudanças aí dentro da pesquisa. A pesquisa, ela permanece por aproximação, então existem algumas formas de pesquisar, né, como pelo ISBN, título, autor ou editora. Se for pelo ISBN, como muitos de vocês já sabem, por ser uma numeração única de cada título, então a resposta é única também. Então, procurando ali pelo número, né, do ISBN, apenas um resultado vai trazer, tá? Nesse caso, provavelmente esse livro já deve ter sido removido. Deixa eu tentar com outro. O legal é porque antigamente a gente não tinha esse histórico, né? Então, se vocês utilizam há bastante tempo, vocês devem lembrar que aqui não ficavam essas opções de histórico. Hoje a gente tem essa possibilidade, então ele sempre vai permanecer aqui. Então, se eu fiz alguma pesquisa de ISBN, vai manter nesse histórico, que era algo que não tinha anteriormente. Então, por ISBN, a gente traz aqui, e aí vocês encontram apenas um título. Ainda permanece a pesquisa, uma pesquisa ampla. Algumas vezes eu recebo, né, de vocês falam para mim, poxa, Ingrid, mas quando a gente faz uma pesquisa por um termo, ele traz, assim, muitos resultados. E é verdade, tá? Por isso que a ideia é que a gente sempre faça uma junção de informação. Porque quando a gente faz uma pesquisa por termo, infelizmente, esse sistema ele ainda não entende o sentido, o contexto do que vocês colocaram aqui. Então, se eu colocasse uma frase contendo 4 palavras, a plataforma ela não entende o sentido daquelas 4 palavras ou da frase. Ela vai fazer a pesquisa por palavra. Então, por esse motivo, a gente fala para que vocês juntem essas informações, né? Então, normalmente, ou busquem de fato pelo nome do título, ou então façam junções, né? Então, somente o autor, ou partes do nome do livro, partes do nome do autor, e assim o resultado ele é mais assertivo. Além dessa pesquisa em todos os títulos, é possível também a gente fazer uma pesquisa de conteúdo do livro. Isso daqui de conteúdo do livro não trouxe aqui porque eu não tenho nenhum livro aberto da Noemi, tá? Conteúdos do livro, ele vai trazer resultados aqui para mim apenas de títulos que eu já abri. Então, vamos supor, eu coloquei aqui um termo, fiz a pesquisa por títulos, então trouxe diversos aqui, porque eu coloquei um termo bem amplo, e aqui em conteúdo do livro. Então, essa palavra, esse termo, ele se encontra nesses títulos que eu já abri. Então, existe hoje essa possibilidade também de fazer uma pesquisa geral da plataforma ou de fazer uma pesquisa dentro do seu próprio conteúdo, ou seja, de livros que vocês já acessaram, tá?
Na parte de baixo, a gente tem o catálogo. Então, além da pesquisa, né, que vocês já conhecem, tivemos aí uma melhora, mas é uma melhora pequena perto do que a gente ainda espera, né, fazer a entrega nessa parte de sistema, nessa parte de filtros. A gente tem também a parte do catálogo. Então, no catálogo, vocês podem fazer e explorar os próprios títulos que estão ali dispostos, né? Então, a gente traz novamente aqui para vocês o que é tendência, então isso não teve alteração. São livros ali mais acessados por vocês. Temos aqui, novamente, o tendência a partir do quarto e-book. Os adicionados recentemente, que, como eu mencionei para vocês, temos alterações mensais, então vocês podem fazer esse acompanhamento também pela própria plataforma, né? Então, posso vir aqui em adicionados recentemente e dar uma olhada para ver o que tem de novo. E aqui vai começar, então, os próprios catálogos. Nessa parte dos livros, não existem muitas alterações. O que de fato alterou foi esse botãozinho aqui, que é esse coraçãozinho, que significa adicionar nos favoritos, tá? Então, quando a gente fala sobre adicionar nos favoritos, a gente tem uma lista a mais, né? Como eu falei para vocês, a gente tem ali as estantes, né? Então, são os meus livros, livros que de fato eu fiz interações, ou seja, eu abri, eu marquei uma parte do livro, salvei páginas, tudo isso são interações com o conteúdo. Isso fica em meus livros. Para que eu faça que esse conteúdo, né, que esse book também esteja em favoritos, eu preciso vir até o livro e clicar nessa opção, tá? Quando eu clico nessa opção, então, de fato, eu selecionei esse livro, né? Eu favoritei esse e-book. Então, ele vai estar aqui na aba de favoritos também, tá? Nessas opções, nós temos a abertura do livro, lembrando que sempre que eu clico em abrir um livro, ele torna-se parte dos meus livros na minha estante, tá? Tenho também a opção de dados desse livro, então vamos trazer aqui algumas informações sobre esse conteúdo, né, como editor, o formato, o ano de publicação, BBID, que é o ISBN do e-book, e uma breve descrição desse conteúdo. Tudo bem? Vocês podem ver também que a gente tem a lupa, né? A lupa, ela permanece em todos os títulos, tá? Essa lupa, vocês podem fazer a pesquisa de termos também antes da abertura do e-book. Então, quando eu estou fazendo uma pesquisa, por exemplo, eu quero saber se dentro desse livro aqui ele tem o termo X. Então, eu posso vir aqui nesse campo de pesquisa e faço uma pesquisa antes de fazer a abertura. Lembrando que essa pesquisa é uma pesquisa mais simplista, então só vai trazer conteúdos escritos, tá? Então, não faz a pesquisa por imagem, nem mesmo conteúdo que você mesmo marcou dentro desse livro, somente texto. Bom, então aqui estão todos os outros catálogos, tá? Todos os nossos e-books, eles ficam na aba ali de catálogo. Nas estantes, em meus livros, vou ter acesso aí a todos os livros que eu acessei, que eu realizei aí as interações, né? Seja apenas leitura ou qualquer outra ação que eu tenha feito dentro desse e-book. Então, ele permanece aqui. Lembrando que não é porque eu favoritei que esse livro vai estar nesta aba. O livro, ele só vai estar em meus livros se eu realizei, né, se eu fiz alguma ação. Então, ou seja, abri esse livro, fiz a leitura ou fiz qualquer outra ação dentro do conteúdo. Se eu apenas favoritei esse livro, ele vai estar apenas na lista de favoritos. Não significa que eu abri esse conteúdo. Então, você pode selecionar ali, né, colocar como favoritos alguns livros que você fará a leitura durante o semestre, por exemplo. Então, estando aqui em favoritos, ó, eu tenho muitos dos livros que eu ainda não abri. Eles ficam apenas nessa aba, tá bom? Mais aqui para baixo eu tenho a opção de ajuda. Vocês vão ter aí acesso à nossa central, vão conseguir falar com um de nós. Quando que eu devo fazer uma abertura de um chamado, por exemplo, para a minha biblioteca? Os chamados para a minha biblioteca são referentes à plataforma aqui dentro. Então, se eu tiver problema no e-book, então eu vou fazer uma abertura para a minha biblioteca.
Quando eu tenho um problema de acesso, vocês precisam falar com a equipe de vocês, tá? Então, Ingrid, eu tô com algum problema, não acho o livro, preciso da lista do professor, estou com algum problema realmente na parte do meu login, né? Quero fazer alguma alteração, isso é com a equipe de vocês. Aqui com a gente vai auxiliar vocês com relação a problemas nos próprios e-books. Então, existem sim possibilidades, né? Então, a gente subiu algum livro e ele está com as letras sobrepostas, né? Ou então, falta o sumário, ou alguma página faltante. Tudo isso são problemas que a MB precisa resolver. Então, vocês fazem uma abertura conosco, tá? Aqui embaixo vocês têm os comentários. Comentário significa dizer para nós o que vocês acham da plataforma. Então, vocês podem vir aqui também contar a experiência de vocês, compartilhar com a gente, certo? Vou voltar aqui para o início e a gente vai realmente conhecer os recursos que a gente encontra dentro do próprio e-book. Vocês querem fazer as perguntas sobre a parte de navegação agora ou vocês querem realmente deixar para depois que eu falar sobre o leitor? Vocês têm alguma dúvida nesse momento sobre o que eu mostrei agora? Ingrid, há uma pergunta sobre, né? O Márcio fez o seguinte questionamento, né? Os livros recentes e favoritos expiram após os 180 dias? Sim, os livros, eles sempre têm um período por login, mas existe um detalhe nisso. Na verdade, os livros, eles fazem uma limpeza automática. Então, quando a gente fala de meus livros, ele permanece aqui durante um período e aí ele volta para catálogo. Mas você não perde esse livro não sai da plataforma, tá? Se você permanecer com o seu mesmo login, ele sempre vai estar aqui. Então, se eu vir aqui em favoritos, por exemplo, eu consigo ter acesso a ele. Eu só não posso perder o meu login. Então, o meu ID, né, que é a forma em que eu acesso a plataforma, ela precisa permanecer a mesma para que eu tenha acesso ao meu conteúdo. Se eu permanecer com o mesmo, ele não sai. Você não perde nenhum desses conteúdos. Ingrid, além disso, você poderia explicar melhor a pesquisa por aproximação, por favor? Sim, a pesquisa por aproximação nada mais é do que colocar aqui um termo e fazer a pesquisa por aquele termo. Então, todas as vezes que eu penso em me aproximar de um conteúdo, eu preciso dar informações à plataforma para que ela me retorne de uma forma mais assertiva. Então, eu coloquei um termo aqui bem amplo, né? Coloquei marketing. Hoje, a gente pensando em que dentro da plataforma a gente conta com mais de 15 mil títulos, provavelmente teremos muitos desses títulos que contêm a palavra marketing. Então, seja ela na capa desse e-book ou dentro realmente do conteúdo. Então, por isso que eu falei para vocês usarem uma aproximação um pouco mais detalhada. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para que vocês entendam um pouquinho. Deixa eu colocar aqui para vocês uma opção um pouquinho diferente. Então, eu coloquei uma parte aí do nome do livro e coloquei também uma parte do nome do autor. Isso é uma aproximação um pouco mais assertiva, porque eu estou trazendo informações para que a plataforma ela se aproxime muito mais do resultado. Então, quando eu coloco, né, uma parte aqui do nome do livro e também uma parte do nome do autor, eu consigo fazer com que a plataforma entenda e traga isso de uma forma mais assertiva. Quando eu coloquei marketing, por exemplo, eu não estou definindo, é um termo amplo. Então, a plataforma vai sim trazer em todos os resultados. Tá? Então, ela vai fazer a pesquisa em capa, né, no título, vai fazer também a pesquisa em conteúdo, e aí por isso que ela é muito ampla. Quando eu vou restringindo essa busca, ou seja, coloco mais dados, né, mais informações para que se aproxime do que eu estou buscando, o resultado é mais assertivo. Então, eu coloquei aqui uma parte, né, dos dois, e aí ele trouxe para mim, logo de primeira, exatamente o livro que eu estou buscando. Então, quando a gente fala sobre aproximação,
Por isso que eu falei que é muito complicado quando a gente coloca isso em todas as pesquisas, tá? Seja na capa do livro, seja na pesquisa por e-book, ou seja na pesquisa dentro do leitor, todas elas são pesquisas simples, ou seja, ela não entende sentido de frase, ela não entende o contexto. Vocês precisam trazer palavras que sejam palavras-chave para que ela traga o resultado que vocês precisam, tá? Então, isso que é uma pesquisa por aproximação. Perfeito, Ingrid. A Patrícia está questionando também. Ela gostaria que você mostrasse novamente onde fica o News, seção News. A seção News, ela é um link que a gente compartilha com vocês. Eu posso compartilhar com vocês essa news, né? E vocês podem fazer a inscrição, mas ela não fica dentro da plataforma, ela fica nos comunicados da MB. Então, nas nossas páginas de comunicação, LinkedIn, Instagram, tudo isso, a gente tem esses dados, mas dentro da plataforma não tem o link da news. Eu escutei um barulhinho de, provavelmente, levantar a mão. Deve ter sido É a eu, né? Leonília, né? A Leonília, nossa gestora. Por favor, Leonília. Tudo bem, Leonília? Tudo jóia. Eu estava querendo, eu acho que a pergunta do Márcio, né, não foi respondida, porque o que a gente está perguntando? Existe uma coisa, se você tem seus favoritos, né, o seu livro que você está fazendo um trabalho longo, a longo prazo, né, sei lá, um trabalho mais complexo, e como cada licença cai com 180 dias, né, conforme o contrato, então o livro não vai estar lá mais, porque eu não estou, por exemplo, eu achava que eu tinha, né, meu favorito, mas não tenho, né? Então, vamos lá, tá? Eu vou tentar explicar novamente. Quando a gente fala sobre cair licença, não significa que você perdeu seu acesso. Significa que, momentaneamente, você está sem acessar. Ou seja, quando você clica que você acessa novamente a plataforma, o seu ID muda? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Se o seu login, ele muda, então, sim, a gente não vai salvar um histórico de uma conta que não tem. Agora, se você clica, vamos supor, a sua licença ela expirou, mas você tem a possibilidade de clicar e reacessar a MB, certo? Se você faz esse processo e o seu login ele permanece o mesmo, significa que a sua conta é a mesma. Então você não vai perder nenhum acesso. Tá, já entendi, viu? Tá? Então, assim, é sempre permanecendo o mesmo ID. Então, se vocês permanecem com o mesmo ID, não tem problema. Tudo que vocês fizeram dentro dos e-books, eles permanecem na conta de vocês. Só não mudem. Só não mudem o ID. Não, mas estava falando sobre as marcações. Perdem as marcações? Não perde, porque elas estão dentro do seu ID. Então, é sobre isso, tá? Vocês só têm que ficar bastante atento quando vocês fazem a mudança de login. Então, por exemplo, hoje o meu acesso é ingrid.goulart. Vamos supor que caia o meu acesso e quando eu volte é ingrid.g. Percebe que o meu login mudou? Não é o mesmo login. Então, não sendo o mesmo login, eu não vou ter nada do que eu fiz na conta anterior, porque a gente não tem um banco onde a gente salva e puxa histórico. Então, eu preciso permanecer na mesma conta. Se eu teve a desativação da conta, né? Mas eu voltei com ingrid.goulart, que é o meu login anterior, então sim, tudo que eu tenho feito dentro da plataforma permanece na minha conta. Márcio, que está aqui conosco, o nosso login atualmente é o quê? CPF? Tu sabe, Ingrid? Não sei, eu preciso olhar a conta de vocês. Porque se for o CPF, não cai, né? Mas, nem sempre é o mesmo. De G, ele não vai procurar o nome, né? Exatamente. Não é o CPF, o Márcio está dizendo. Então, é isso. Como assim? Né? Se o login ele não muda, as marcações que vocês fizeram nesse e-book, né? Então, eu salvei páginas, criei cartões, né? Não se perde, tá? Você vai acessar a conta novamente e você tem acesso a isso. Não vai perder. Você só vai procurar ali o livro, vai fazer a abertura e vai ter acesso ali a tudo que você já fez no livro. A não ser que esse livro seja removido da plataforma. Aí é outra história. Mas não é por perda de login. Alguém está falando aqui, matrícula. Porque aqui ele entra com os dados do Unifor Online, é isso, Márcio? Você está dizendo que é matrícula e senha? Nós acessamos por meio da busca integrada da nossa plataforma.
Porque o nosso aqui tem um público variado, mas depende da forma de acesso que nós já fizemos modificações, não é isso? Tá ok, obrigada, viu? Imagina. Então é isso, tá? Podem ficar tranquilos, não significa que vocês vão perder se vocês fizerem uma troca de login, sim, né? Então, se meu ID mudou, então sim, a gente não tem banco de dados aqui, a gente não salva histórico. Mas se vocês permanecem na mesma conta, sim, terão acesso às mesmas informações. E essas mudanças ocorreram em 2024? Quais mudanças? Nós estamos falando agora, foi em 2024 ou em março? A partir do leitor? Que as obras, elas perdem, a gente perde o acesso, né, entre aspas, em 180 dias. Não, isso na verdade sempre foi porque é a forma de acesso que vocês escolheram da própria instituição de vocês. Isso não tem a ver com a plataforma IBB, e sim com a forma de acesso escolhida por vocês. É porque a Eduarda, ela entrou não faz muito tempo, então acho que ela não conhece as outras formas que a gente tinha. E mas também, né, aquela história confusa que a gente nem entendia direito que era esses 180 dias. Eu acho que nós estamos podendo estar falando aqui, as pessoas não estão nem entendendo o que a gente está falando. Eu acho que não, mas é uma coisa que tem que entender, porque isso faz parte do contrato, né? Mas é isso. Eu estou falando isso, eu estou trazendo isso à baila, porque tem muita gente, não sei se tem bibliotecário, outras instituições, que nem sabem direito disso. E é bom, importante que saiba-se, porque se por acaso, por exemplo, perdeu quando nós mudamos, viu, Ingrid? Quando a gente mudou a forma de acesso, que éramos senha e depois passamos a ser CPF. Por quê? Porque aqui a gente tinha uma pessoa que pode ser ex-aluno, pode ser professor, pode ser e ser aluno ao mesmo tempo. Ser aluno da graduação e ser aluno do mestrado. Aí ele usaria três como é que a gente chama? Eu sempre confundo o nome. Matrícula não, acesso diferente. E ele consumia a licença. Eu não sei se a Eduarda sabia que tinha acontecido isso certo tempo conosco. E é ruim, né? Porque daí uma única pessoa ela estaria ocupando 3 licenças. Não é o correto, né? O correto é que uma pessoa utilize uma licença. Mas isso são só formas de acesso, Eduardo. A gente pode combinar algum dia, eu marcar uns 15 minutinhos com vocês, o pessoal que é novo, né? E a gente pode falar sobre isso, que a gente pode falar sobre acesso, sobre como vocês selecionaram, né, aí as opções, mas realmente não tem a ver com MB em si, né, com a plataforma. Então, existem formas de acesso. E no caso de vocês, mesmo uma licença, ela caindo em 180 dias, isso é só para que tenha uma autogestão dos acessos. Mas quando a pessoa ela clica ali novamente, ela consome novamente a licença e ela passa por mais 180 dias. Então, é algo somente para que vocês tenham um controle automático de entrada e saída. Mas é só isso, tá? Então, se ela permanece com o mesmo ID, né? Como a gente falou aqui, a forma de acesso de vocês é única, então ela permanece com os acessos iguais. A não ser que o livro seja removido, né? Que aí realmente ela não vai ter acesso àquele conteúdo. Tudo bem? Tudo, Ingrid, podemos continuar. Então, vamos lá. Mas podemos marcar, tá, Eduarda? Depois, se você quiser, você pode me chamar, a gente marca uns minutinhos, a Leonília tem os meus contatos, a gente pode marcar uns minutinhos para a gente poder até se conhecer, né, enfim, a gente marca. Bom, estamos dentro do leitor. No leitor, eu falo que existem alguns botões que eles ficam bem escondidos, então eu gosto bastante dos treinamentos porque a gente consegue trazer à tona esses botões que ficam escondidos. Então, a gente tem, a princípio, aqui o sumário. Esse sumário, ele pode ser recolhido, vocês podem fazer uma leitura de tela inteira. Eu gosto bastante da opção de que eu estou fazendo a leitura do meu e-book e a qualquer momento eu trago o sumário novamente. Esse sumário, ele é interativo. Então, não é apenas uma imagem, né, dizendo ali quais são as páginas, eu posso clicar nesse sumário e ele vai me direcionar ao conteúdo que eu preciso, tá? Como eu falei, posso aqui a qualquer momento recolher para fazer uma leitura de tela inteira para quem prefere esse formato, tá? A gente tem outros formatos de leitura também. E aí, como eu falei, tem aqueles botõezinhos que ficam ali escondidos e um deles está logo aqui na frente do sumário. Então, algumas opções que nós temos aqui dentro desse botão. Temos ali a parte da referência bibliográfica,
copiar a URL de página e a leitura offline. A referência, temos algumas opções. Para quem conhece, provavelmente a Leonília deve lembrar, mas nós já tivemos muitas alterações aqui dentro da referência, tá? A ABNT, ela é uma referência somente utilizada por nós, então nós passamos aí por algumas adaptações, adaptações da ABNT. Hoje a gente traz ela de primeira, tem algumas outras opções, como a Vancouver, por exemplo, muito utilizada aí na medicina. As opções são essas, vocês bastam clicar aqui em copiar e já podem fazer o uso da referência. Eu sempre falo que a referência, ela é um modelo, mas é necessário que vocês, né, e sempre quando vocês passam isso à frente, né, falem com os alunos, com os usuários da plataforma, que vocês sempre enfatizem de que ela é um modelo, né, então é necessário que vocês verifiquem se está tudo certinho, se eu vou usar e se eu não vou sofrer nenhuma penalidade, tá bom? Além disso, tenho aqui também a cópia de URL. O que a gente pode falar sobre a URL? Eu tenho alguns parceiros, né, alguns clientes, que eles chegam para mim e falam, Ingrid, você fala sobre a URL, mas a URL não funciona. E aí eu acho engraçado, porque realmente ela funciona, mas nós temos um detalhe nelas e que eu gosto muito de repetir. Então, a URL, ela funciona a partir do acesso. Então, hoje a nossa plataforma, como que ela funciona de uma forma muito simples, né, e resumida para vocês. Hoje nós temos uma licença, onde essa licença é utilizada por um usuário. Então, ou seja, o acesso, ela é feito através do consumo de uma licença. Para que eu saiba que, vamos supor, vou dar o exemplo da Leonília, tá? Eu compartilhei com ela a URL. Para que a plataforma saiba e direcione ela para o livro, eu preciso que ela me mostre ou que ela faça o acesso à plataforma primeiro. Então, como eu vou saber, né? Como a plataforma ela sabe que aquela pessoa que está clicando na URL, ela tem acesso a esse e-book. Então, eu preciso logar antes. Então, para eu acessar uma URL, eu faço o login. Fiz o login na MB e cliquei na URL, eu sou sim direcionada ao livro, à página, e aí a URL vai funcionar. Mas eu preciso entender de que se eu não estiver logada, a plataforma ela não entende que você tem acesso àquele e-book. Então, eu preciso fazer o login antes de clicar em qualquer URL ou link da MB. Tá bom? Então, essa é a única regra que vocês têm. Sempre quando vocês compartilharem também, seja com alunos ou com professores, olha, esse é o livro que o pessoal vai acessar nesse semestre. Muito bem, qual que é a orientação? Faz o login antes de clicar nessa URL ou no link da MB. Tá bom? Eu com certeza vou repetir isso algumas vezes, mas esse é a regra, né? Essa é a regra para que vocês acessem esse conteúdo. Tudo bem? Aqui na parte de baixo, logo aqui, ó, embaixo do sumário, a gente tem também a opção de marcar uma página. Então, eu posso clicar simplesmente aqui, vai fazer uma alteração de cor, tá vendo? E essa página já foi favoritada, eu já posso acessar ela depois ali para fazer a leitura posterior. Posso avançar nesse conteúdo. Para avançar nas páginas, posso utilizar o mouse, né? Posso também fazer a utilização aqui, ó. E também existem as setas. Então, eu posso avançar nesse conteúdo também com as setas. Tá bom? Quando eu estou fazendo a leitura desse e-book, eu também tenho possibilidade de selecionar partes do meu e-book. Então, se eu estou, né, percebo que essa parte é importante, só eu clicar e arrastar, e eu vou selecionar uma parte desse conteúdo. As opções que eu tenho opções de cores, que são os realçadores aqui da MB. Esses realçadores são como aquelas canetas marca-texto, né, que nós utilizamos. E a diferença é que nós temos aqui um realçador que ele é privado, um realçador que eu não compartilho, porque ele é privado, e tenho também realçadores aqui, ó, que são públicos, em que eu posso compartilhar esse conteúdo também. O que eu preciso entender sobre realces, né? Os realces, eles são totalmente personalizados. A gente vai chegar ali num recurso que é só dele, e aí eu vou trazer mais detalhes. Mas, a princípio, o que vocês precisam entender são personalizados, então, se vocês estiverem fazendo aí junto comigo, né, esses testes, não vai estar igual ao meu, tá bom?
O outro detalhe é, não tem nada dentro, é privado. Se tem pessoas dentro das cores, significa que eu posso compartilhar. Então, posso selecionar aqui algum da minha preferência. Além das cores, eu tenho outras opções, como utilizar algum emoji, então eu posso fazer alguma marcação com reação também, e posso também selecionar uma parte e posso adicionar uma anotação. Então, tudo isso é uma seleção feita por vocês, então eu posso escolher aqui qual deles eu vou utilizar. Além disso, posso também copiar partes do meu texto, criar cartão ou fazer a leitura do meu conteúdo. Copiar. Quando eu falo sobre cópias de livros, a gente sempre tem que pensar em direitos autorais. Hoje, nenhum dos nossos livros são sem os direitos autorais. Todos eles possuem ainda os direitos. Então, existe uma regra também para a utilização de cópias do livro. Então, eu não tenho como selecionar e copiar o livro todo, por exemplo. Hoje, o autor, com essa parceria, né, editora, MB, enfim, eles liberam para nós 15% da obra. E aí, com certeza, vem algumas dúvidas, né? Como eu vou fazer a utilização disso? Eu tenho 15% da obra. Eu sou um usuário. A Leonília é outro, a Eduarda é outro. Então, ou seja, cada um de nós tem 15% do e-book, certo? Então, ele é por usuário e por e-book. Então, pensando que hoje eu tenho mais de 15 mil títulos, significa que eu tenho direito de copiar 15% de mais de 15 mil títulos. Então, tem muito conteúdo para ser copiado. E não só cópia, né? A gente tem a possibilidade também de impressão. Quando a gente fala sobre copiar, existe a possibilidade de copiar ou imprimir, tá? Não se soma, mas se divide. Então, eu escolho se eu quero imprimir ou se eu quero copiar. A partir do momento em que eu atinjo o meu limite, a plataforma, ela bloqueia. Ela não permite que você tenha essa ação novamente, tá? Existe aqui a opção de criar cartão, que eu vou mostrar para vocês mais para frente, e também a opção de leitura em voz alta. A nossa leitura em voz alta, ela é um recurso de acessibilidade, não significa que não possa ser usado por todos vocês, tá? Existe uma configuração bem simples também para fazer a leitura, então vocês podem selecionar a velocidade, selecionar quem vai fazer a leitura, tá? E fazer uma configuração de conteúdo. O que eu preciso saber sobre a leitura em voz alta da MB? Felizmente ou infelizmente, a plataforma, ela utiliza os recursos de conversão de texto para fala do sistema operacional do dispositivo. Ou seja, é necessário que vocês tenham um pacote de voz instalado no celular, no tablet, desktop ou notebook, para que essa leitura seja feita. Então, existem também algumas possibilidades, ou seja, eu tinha um computador, né, de mesa muito antigo, que eu usava na casa da minha mãe. Quando eu fiz os meus primeiros testes aqui de leitura, a voz saiu em inglês, a leitura se iniciou em inglês. E aí existe, obviamente, uma dúvida comum. Poxa, será que está com algum problema? Eu esqueci de fazer alguma configuração? Então, se isso acontecer, vocês já sabem. É necessário que vocês tenham um pacote de voz em português instalado na máquina ou no dispositivo que você estiver utilizando, para que a voz também inicie em português. Tudo bem? Aqui ao lado a gente tem, como eu falei, a configuração de conteúdo. Pode ser um simplificado, vai ser focado somente em textos, não vai fazer leitura de imagens e rodapé, ou eu posso também fazer uma detalhada, onde essas leituras de legendas, né, atrás dessas imagens, elas aparecem assim como rodapé, tá? Para acessar a leitura em voz alta, existem duas opções. Ou eu seleciono uma parte do texto, como eu mostrei para vocês, ou aqui, ó, em cima, também no botãozinho escondido, que são mais opções, eu tenho aqui a leitura em voz alta, tá? Ainda nesse botão, eu tenho também aqui a opção de impressão. Como eu falei para vocês, é uma escolha de vocês, se vocês farão a impressão dessa parte ou se vocês vão copiar partes do texto. O limite é o mesmo e não existe soma. Eu tenho 15% da obra, posso utilizar como eu quiser. Posso imprimir, ou eu posso copiar ou salvar em PDF, a minha escolha, tá bom?
E aqui é o termômetro. Então, aqui eu vou conseguir visualizar, ó, quantas páginas eu tenho nesse livro e quantas páginas eu já fiz o uso. Então, nesse caso, tenho 96 páginas que eu posso imprimir ou copiar, e eu já fiz o uso de 24. Tá bom? Ainda aqui nos 3 pontos, eu tenho a opção de recursos beta. Recursos beta, gente, eu não vou entrar em muito detalhe, mas só para vocês conhecerem. São recursos que a gente está trabalhando, então a gente coloca para testar na plataforma, e vocês podem optar em utilizar ou não esse recurso, tá? Hoje a gente tem a paginação dupla, então eu posso fazer assim em tela inteira, ou eu posso dividir, vou mostrar como faz, e tenho também a opção dos emojis, que há pessoas que não gostam desses emojis de reação, então há a possibilidade de não usá-los, tá? Aqui do lado, eu tenho os recursos juntos, né? Então, eu tenho uma pasta onde eu tenho recursos de estudo e dentro dele eu tenho diversos recursos, sendo eles as anotações. Então, sempre que eu seleciono, eu crio uma nota, ele vem para cá. Então, vai ficar tudo assim, ó. Tá vendo? Emoji, ó. Emoji, texto. E eu tenho também os que são compartilhados comigo. Todos vão ficar nesta mesma página. Então, ó, esse daqui compartilhado e esse também. Vamos falar sobre realces. Aqui eu tenho um realce compartilhado. Então, lembra que eu mostrei para vocês, ó, opções, tá vendo? Sempre que usar esses daqui, significa que eu posso compartilhar. Então, esses daqui, ó, foram compartilhados comigo. Sempre vão estar nesta página. Não posso fazer alterações, o que é ótimo, apenas visualizo ele no e-book. Então, vou clicar, vou ser direcionada aonde está aquele realce, tá? Quando são realces meus, então, eu estou aqui em um realce que é meu, eu tenho mais opções, como eliminar ou editar a anotação. Então, tem mais opções, além, obviamente, de clicar e ser direcionada ao realce, tá? A gente vai chegar na parte do realce, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. O que é legal de anotações? Aqui em Realces e Notas, eu posso exportar esse conteúdo. Então, eu estava estudando, né? Fiz várias marcações, fiz várias anotações. Eu posso vir aqui em exportar e fazer a impressão desse conteúdo. Porque eu selecionei, marquei, eu sei o que é importante, então eu venho aqui e exporto. Poxa, Ingrid, mas então, né? Então quer dizer que esse não entra na possibilidade ou nos 15%? Entra, porque você está fazendo a impressão de partes desse conteúdo. Então, é a mesma coisa, tá? Quando eu clicar aqui em exportar e imprimir, ele vai fazer parte dos 15% que você tem por direito. Muito bem, tem a opção também, ó, de recolher tudo, ficar tudo bonitinho aqui, ó. Eu gosto de ver tudo que eu já fiz, então eu deixo ele expandido. Mas existe a possibilidade, que atalho para o próximo recurso. Aqui do lado eu tenho os favoritos. O que são eles? Páginas, que lembra que eu mostrei aqui embaixo, ó, que mudou de cor, elas vêm para cá. Então, aqui eu tenho todas as páginas que eu favoritei para fazer uma leitura posterior. Só clicar, também vou ser direcionada para a página. E, por último, eu tenho os cartões de estudo. Os cartões de estudo, primeiro eu crio um baralho, né, como se fosse realmente um jogo. Eu vou criar um baralho, cartas para aquele baralho, onde eu posso estudar partes do conteúdo. Então, existe limite, 1020 caracteres aí por carta. Vou criar primeiro um baralho, tá? Criei aqui um baralho primeiro, muito bem. Agora eu já posso, ó, criar cartas para esse baralho. Opções. Posso selecionar uma parte aqui do conteúdo. Lembra, ó, criar cartão? E criei uma carta. Posso também estar aqui fazendo a leitura e acho que essa imagem é importante para eu estudar, então eu posso passar o mouse, ó, e criar uma carta com aquela imagem também. Posso criar uma carta a partir do nada. Posso vir aqui, ó, dentro do meu baralho, adicionar uma carta e colocar o meu texto. Tá? Então, é importante saber que também é possível vocês colocarem anotações próprias. Além disso, também posso vir aqui, ó, e criar uma carta com as imagens do e-book todo. Então, vou clicar aqui, ó. Vai aparecer todas as imagens que tem dentro desse livro e eu posso selecionar. E aí as perguntas se iniciam, né?
Ah, Ingrid, mas então eu posso trazer uma imagem do meu computador? Não pode. Ah, então quer dizer que eu posso exportar essa imagem? Também não pode, tá? Vamos ao que pode. Hoje, quando vocês fazem uma carta, né, que vocês vão fazer um estudo dentro do e-book, essas cartas, esse baralho fica dentro do e-book. Então, para eu acessar, preciso acessar o e-book. Não existe a possibilidade de acessar esse recurso fora do e-book. E todo e qualquer carta, além do texto, precisa estar aqui dentro. Então, se são imagens, precisa ter imagens do e-book. Então, eu vou selecionar aqui uma imagem, ó, para criar uma nova carta, tá? Mas precisa ser do e-book. Eu não consigo trazer uma imagem, não consigo utilizar uma imagem do meu computador, nem uma imagem do Google. Mas, assim, é uma coisa que eu gostaria que tivesse, tá? Eu gostaria que fosse possível, mas não é. Então, vocês só conseguem criar cartas que estão dentro do próprio e-book. Tudo bem? Então, aqui, ó, todas as cartas. Não é possível exportar essas cartas. Se vocês quiserem estudar, vão clicar aqui em cima, ó, em grupo de estudo, vai abrir uma tela cheia e eu vou fazer o estudo dessas cartas dentro da própria plataforma. Tá? Para avançar, ó. Clicar, né, para poder virar a página, então eu vou fazer o estudo dela aqui. Tudo bem? Então, esses são os recursos de estudo. Existe sim um limite de texto, 1020 caracteres, não é possível exportar. Aqui do lado nós temos, então, as preferências do leitor. Nas preferências do leitor, a gente vai conhecer também recursos de acessibilidade, tá? Eu até mencionei para vocês sobre a visualização de página, então eu posso, ó, clicar em paginação dupla. Existem pessoas que preferem fazer a leitura assim, é possível colocar aqui dentro, tá? Além disso, eu posso também fazer o aumento do texto, então posso deixar a letra maior, posso mudar a fonte. Então, muito legal, porque tem a OpenSlexy, ajuda bastante, é muito importante, a gente tem ela. Existe a possibilidade também de alteração do modo de leitura. A gente sabe que o modo claro pode incomodar, né? Algumas vistas são um pouco mais sensíveis, então a gente tem outras opções também aí para fazer a leitura. Além de margem, né? E também espaçamento de linhas. E eu acho até bem interessante quando a gente fala sobre espaçamento de linhas e margem. Aí eu já tive essa pergunta em alguns treinamentos. Poxa, Ingrid, mas você falou que era um recurso de acessibilidade. O que tem a ver? Eu sou uma pessoa que possui algumas dificuldades na parte da leitura e utilizar a margem, né, mais estreita e utilizar o espaçamento entre linhas facilita muito a minha leitura. Então, eu sou uma pessoa que tem um pouquinho aí, né, de déficit de atenção, tenho TDAH, então, para mim, isso daqui é muito importante. Eu não consigo fazer a leitura, por exemplo, dessa forma. Então, é bastante importante, é legal a gente trazer esse contexto de que existe essa possibilidade aqui dentro da plataforma também. Então, a gente pode vir aqui também depois, ó, e redefinir, né, esse modelo, trazer para o que vocês mais gostam, tá? E aí foi como eu falei, né, gente, por mais que sejam a mesma coisa da leitura em voz alta, são recursos de acessibilidade, mas todos vocês podem fazer o uso. Realçadores. Aqui são realçadores meus, eu criei esses realçadores, vocês têm aí total direito de fazer alteração, só clicar aqui no mais, ó, fazer mudança. Existe o público e o privado. O que vocês precisam saber? Todos esses daqui, ó, esse e esse, eu não posso compartilhar. Não vão compartilhar um a um. Esses daqui eu posso. Como que eu compartilho? Venho aqui em compartilhamento, clico no meu link e compartilho com o meu colega. Muito bem, vou usar a Leonília novamente. Ou a Eduardo. Vou usar a Eduardo. Eu fui lá, compartilhei o meu link com ela. Lembra do que eu falei para vocês? Preciso logar primeiro na plataforma, depois clicar no link. Se eu fiz o login, cliquei no link, a Eduarda passa a ser uma seguidora minha. Então, ela vai passar aqui, ó, estar me seguindo, vai ficar me seguindo e eu vou seguir ela também. Vamos fazer o mesmo processo. A partir disso, tudo que eu utilizar, que eu realçar neste livro, que eu usar algum desses realçadores públicos, ela vai vir aqui, ó, nos recursos de estudo e vai conseguir visualizar, como eu consigo visualizar aqui. É isso, não vou compartilhar um a um, tá bom?
Então, essa é a opção aí que a gente tem de compartilhamento. Então, é super simples, né? Sempre utilizam esse link. Aqui é diferente, né? Os acessos, então, não funciona bem, cada um tem um. Agora, aqui funciona, tá bom? E, por último, a gente tem a pesquisa dentro do livro. Eu mostrei para vocês algumas pesquisas de capa e pesquisa de conteúdo, né, na plataforma, mas aqui dentro é uma pesquisa mais ampla que a gente tem dentro do livro. Quando eu enfatizei para vocês de que a pesquisa de capa, por exemplo, é uma pesquisa de texto, é porque dentro da plataforma, no leitor, a gente consegue fazer uma pesquisa mais ampla. Então, eu consigo fazer texto, como eu trouxe aqui, ó, tá vendo? Vai aparecer. Mas eu consigo também buscar em figuras. Então, eu consigo fazer a pesquisa por imagem e também por conteúdo. Esse aqui é conteúdo próprio, ou seja, está dentro dos meus recursos. Podem ser realces meus, realces compartilhados, pode ser uma página que eu salvei, ó. Então, ele também faz uma pesquisa no conteúdo do recursos de estudo, tá? Então, é uma pesquisa um pouco mais ampla. Ela vai trazer resultado tanto de texto quanto de imagem. Tudo bem? Gente, eu tentei acelerar um pouquinho aqui para a gente não passar muito do tempo, mas vocês podem ficar super à vontade para me perguntar. Se vocês tiverem tempo, a gente pode explanar um pouco mais aqui alguns recursos, mas podem fazer as perguntas, a gente vai voltando aqui para os recursos. Eu só escuto barulho, então vocês precisam... Leonida, já abriu para falar? Ou você ia continuar? Não, pode falar. Não, você falou que lá na referência... Acho que só com relação à BNT, sim, ela não vem corretinha. Mas como o nome lá tem escrito referência bibliográfica, a pessoa não sabe se está certo ou não está. Talvez pudesse chamar modelo ou referência sugerida. Isso aí, sim, teria que ir para a minha biblioteca para decidir, né? Porque essa parte ninguém modifica, né? Exatamente. Aí o que acontece? Já falou isso alguma vez? Então, falou sim, né? Na verdade, eu falo para ti que assim, a BNT para mim tem sido um detalhe há muitos anos, né? Desde que eu comecei aqui na MB, há 5 anos atrás, a gente sempre tenta fazer melhorias e alterar a BNT. Hoje, a nossa BNT, ela tá muito boa. Ela melhorou, assim, nossa, 90%. Eu só não falo para vocês 100%, porque eu sei que ainda tem um detalhezinho ou outro que a gente precisa mudar. Então, o que a gente faz? Eu, mesmo falando isso em treinamento, a gente coloca aqui a mensagem para que vocês verifiquem isso. Porque é uma facilidade, né? Então, você vai clicar ali em copiar e vai colar num documento da preferência de vocês. Sim, agora eu estou vendo a observação. E isso vai fazer ali alguma alteração, caso seja necessário. Por quê? Eu digo isso porque não são todos os e-books. Então, existem e-books que vocês vão pegar que vai estar muito mais redondinha. Então, eu venho trabalhando nessa BNT já tem alguns anos, mas como eu falei para vocês, a BNT ela só é usada aqui no Brasil, a nossa plataforma ela não é brasileira. Então, já tem bastante tempo que a gente tenta trazer essas melhorias para dentro da BNT. Hoje, a BNT, ela está, assim, para quem conhece, né, quem acompanhou aí a MB durante bastante tempo, a BNT hoje está 90%, né? Então, a gente ainda trabalha nela, né? Mas realmente é por isso que a gente sempre mantém a mensagem para que vocês verifiquem. Claro, é para que vocês não tenham nenhuma penalidade ao usar, mas realmente já é uma facilidade, né? Então a gente copia e faz ali alguma alteração pontual dentro do e-book. Ingrid, mais uma vez, muito obrigada. Imagina. Pelo convite, pela sua participação. Com certeza, após tudo que você explicou, nós iremos, né, utilizar ainda mais, né, a plataforma da melhor forma possível. Assim, eu queria só complementar mais assim, sobre a plataforma, porque além dos livros didáticos, né, além dos livros técnicos, acadêmicos, nós também temos acesso a livros literários, né? Você poderia falar um pouquinho sobre essa seleção? Bom, essa seleção ela ainda é um pouco... Ela ainda é bem delicada dentro da plataforma, né? A gente iniciou esse processo no ano passado, mas ali para metade do ano, né? A gente percebeu ali a necessidade da gente trazer um pouco mais de conteúdo além do acadêmico. Afinal, a gente também tem momentos de lazer, momentos de descontração. Então, não sei te precisar todos os nossos títulos, mas nós temos sim alguns deles, até os meus favoritos, eles estão aqui dentro. E a ideia é que vocês sempre façam
a busca exploratória na plataforma, né? Eu vou compartilhar com vocês, assim que eu parar de compartilhar a tela, eu vou colocar para vocês o link da nossa news, para que vocês consigam acompanhar isso. Por quê? Porque além de vocês virem aqui em Adicionados recentemente e ter ali uma visão, né, mais geral do que trouxe na plataforma, pela news vocês conseguem ter detalhes. Então, por exemplo, essa listagem, né, de livros que são mais literários e não acadêmicos, vocês têm essas listas. Então, vocês conseguem explorar. Tanto que eu posso dizer que tem o Pequeno Príncipe, posso dizer para vocês que tem alguns livros também que eu falo que são meio novela, sabe? Tipo doramas. Então, eu já encontrei alguns aqui também. Eu acho muito legal essa diversidade que eles têm trago, né, para a plataforma, mas eu realmente não tenho uma lista desses livros aqui comigo. Então, eu posso compartilhar com vocês aí a nossa listagem de livros, Eduardo, e daí você pode compartilhar com a equipe também. E acompanhe a news, né, para vocês saberem aí as novidades da plataforma. Mas sim, não tem só conteúdo acadêmico agora na MB. Deixa eu te perguntar outra coisa. Com relação à literatura, né? Ou até outro conteúdo, eu não me lembro de ter perguntado aos bibliotecários sobre isso. Agora, como falou em literatura, vocês só têm obras das editoras parceiras de vocês ou tem obra em domínio público? Não temos obras em domínio público, tá? Todas as nossas obras aqui dentro, por isso que é bem importante quando eu trago para vocês sobre a limitação de impressão e de cópia, né? Hoje a gente não tem nenhuma obra em domínio público, então todas as nossas obras, sim, são ainda e possuem ainda direitos autorais, e sim, são somente com as nossas parceiras. Hoje a gente tem em torno de 50 editoras aí que são parceiras nossas, né, que fazem parte aí do nosso grupo, do nosso ecossistema, mas a gente não tem livros fora dessas editoras, então, somente das nossas parceiras mesmo. Mas não quer dizer que você não possa indicar. Então, já vou... Pode indicar. Traz pra gente. Eu pensei mais na literatura do que nas obras acadêmicas. Mas pode trazer, tá? É muito bom. Você pode mandar para nós. Outra coisa, como é que atualmente quem é o CEO da minha biblioteca? É o Renato. Hoje a gente está com um CEO, vai fazer acho que um ano, né? Ele entrou no ano passado aqui com a gente. Renato o quê? Ai, eu não consigo falar o nome dele. Mas posso passar até... É um nome difícil, é um sobrenome difícil. Mas eu posso garantir para você. Para mim. Passo. Ele tem feito bastante mudança. A gente... Vou dar spoilers aqui, mas não vou falar nomes. Mas a gente tem, já no próximo mês, aí a gente já vai entrar com mais uma parceria de editora. Então, a gente tem feito um trabalho bem, assim, bem próximo mesmo, para a gente deixar o acervo cada vez maior. Então, foi como eu falei, hoje a gente está com mais de 15 mil títulos, conteúdo pra caramba, mas a gente não parou, né? Então, vão ter aí novas editoras parceiras, vão vir novos livros, e é por isso que eu falei que é bem importante que vocês participem, né? De que vocês tenham aí, façam a inscrição na news. Eu não posso colocá-los na lista, né? Então, por isso que eu vou compartilhar o link com vocês, e vocês façam aí a inscrição para poder receber isso. E, por favor, né, gente, deixa o nosso e-mail como favorito, porque senão a gente vai parar na spam. E acontece bastante, viu? Às vezes eu abro e o pessoal fala, Ingrid, eu não estou recebendo nada. E quando a gente vai ver, nosso contato não estava como favorito, e aí a gente foi parar no lixo. O Márcio falou aqui, acho que foi o Márcio que falou aqui nos comentários, que professores e funcionários não recebem news? Então agora vão receber, né, Márcio? Porque é isso, né? Agora, é o que eu falo para vocês, gente, é só vocês falarem comigo, tá? Aqui, a News, obviamente, sim, né? Quando a gente inicia as parcerias, a gente, às vezes, compartilha esses conteúdos com o pessoal ali das nossas reuniões, né? Então, pode ser até mesmo uma falha nossa. Mas está aí o link, então agora não tem desculpa, Márcio, pode se inscrever, e aí, mensalmente, a gente vai mandar para vocês a News, e aí vocês podem compartilhar com a gente também a opinião de vocês, né? Hoje a gente tem uma equipe de acervo. Então, essa equipe, inclusive bibliotecária também, né, faz parte ali do acervo, eles estão sempre melhorando, como os metadados, por exemplo. Vocês devem ter acompanhado ali as nossas mudanças de metadados. Então, assinem a news, né, dão uma olhada no que vocês acham, pode dar dicas também, a equipe de acervo aí tá na corrida para trazer sempre novidade. E aí, nesse caso, é só se inscrever. Realmente não posso colocar vocês por causa da LGPD, mas já está aí o link para vocês. Ok, obrigada. Imagina, gente.
Mais alguma dúvida? Perfeito, Ingrid. Pessoal, caso não tenha alguma dúvida, né, só lembrando, a gente já disponibilizou o link da lista de presença, é por meio desse preenchimento que vocês vão poder participar do sorteio, né? Será sorteado logo mais. Há alguma dúvida, pessoal? Vocês queiram questionar? Vamos lá, Alice. Alice, pode ficar à vontade. Acho que ela perguntou sobre a lista, eu acho. Ela está perguntando sobre a lista de presença. Bom, mas eu acho que é isso. Mesmo assim, Leonília, você tem todos os meus contatos. Eduarda, você também. Fica à vontade para marcar um bate-papo para a gente poder se conhecer, para eu te passar algumas informações. Mas as dúvidas não precisam parar por aqui. Vocês podem direcionar para a gente depois também. Né? O treinamento ficou gravado, então vocês podem reassistir. A gente tem treinamentos mensais aqui também. Então, se vocês tiverem interesse depois de assistir algum treinamento nosso, podem ficar à vontade também. Você gostaria de falar algo, Alice? Oi? Olá. Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Está me ouvindo? Estamos te ouvindo, mas eu acho que a sua chamada deve estar cortando um pouquinho, então. Mas a gente ouviu você perguntando ou falando com a gente. Oi, Patrícia. A internet está muito ruim. A Patrícia está falando? Ou a Alice não, né? Eu acho que a Alice tentou, mas eu acho que a internet dela deve estar um pouquinho ruim, e daí acho que ela não conseguiu falar. Mas a Patrícia eu não ouvi. Patrícia, quer fazer a pergunta? Quem tiver com problema no áudio, pode fazer no chat, né? Isso, pode escrever. Eu estou com ele aberto. É porque eu estava com o microfone fechado, desculpa. Eu queria saber, quando eu mando o link para alguém e ela faz o login, onde que ela vai colocar o link para ter acesso àquele documento? Não precisa. Então, assim, quando ela faz, por exemplo, ela vai lá e faz o login na MB, ela só volta e clica no link que você compartilhou. E aí ela vai ser direcionada. Mas eu compartilho lá dentro. Eu tenho que pôr o e-mail dela, alguma coisa? Não, você vai fazer assim, ó, você vai clicar no link. Deixa eu compartilhar minha tela rapidinho com vocês, só para a gente mostrar para ela aqui, tá? Ó, a gente vai estar dentro de um livro, tá? A gente vai clicar ali, deixa eu ir aqui no meu início e abrir o livro novamente. Você não precisa fazer nada aqui dentro. O que você vai fazer é vir aqui no link que você quer. Então, vamos supor que eu quero compartilhar com você a cópia de página, né? O URL. Eu vou clicar aqui, ó, copiei, tá vendo? Uhum. Aí eu vou compartilhar onde eu quiser. Eu posso compartilhar no meu WhatsApp, no meu e-mail, no chat, né? Então, eu compartilho essa URL. Ela vai logar na MB e clicar aqui em cima. Quando ela clicar nessa URL que você compartilhou, ela já vem aqui dentro para a página, né? Ou para o livro, enfim. Mas, assim, você pode compartilhar onde você quiser. Você pode enviar esse link, né? Ou essa URL para essa pessoa. E ela só precisa logar na MB. Porque daí ela não precisa colocar essa URL ou esse link. Ela só vai clicar em cima e aí já vai abrir. Ah, tá bom, obrigada. E daí ela já vai estar vendo. Obrigada. Imagina. Quando a pessoa... Porque esses dias aqui a gente estava fazendo uma campanha, né, para movimento, porque a gente acha que poderia ser mais usado, né, os conteúdos que a gente assina. E aí tem essa questão do link, tá autenticado ou não. Do jeito que tu tá me falando. Eu não sei se as meninas aí já têm essa dúvida, mas vou aproveitar que está aqui a chefe para responder. A pessoa copiou o link do ambiente autenticado, né? Isso. Aí ela passou para o colega dela. O colega dela não vai abrir, né?
Se ela não autenticar o ambiente, não. Então, por isso que ela precisa sempre fazer o login antes. Ela estando no ambiente autenticado, ela pode clicar para terceiros, para outras Isso. pessoas? Por exemplo, vamos supor que agora eu tô com o meu ambiente aqui aberto, e você também. E aí você tem acesso aberto. Isso, é porque você precisa logar. Também. Não, você precisa logar na MB, tá? Então você precisa, independente de qual for o acesso de vocês precisam estar logados na MB. Não, quem vai fazer a cópia do link? Eu quero dar para José. Eu entro na plataforma, copio e mando para José? José não tem que fazer também a biblioteca? Então, por isso, porque o link ele só vai ser acessado por quem também é parceiro da MB. Por isso que é necessário você logar. Tá, ok. Entendeu? Por isso que é preciso logar, porque vamos supor assim, que nem a gente tem parceiros que não tem todos os catálogos contratados, por exemplo. E eu estou compartilhando um link com a Eduarda, que é de medicina. A minha instituição tem medicina, a dela não. Então, por isso que ela precisa logar, porque a plataforma ela precisa identificar que aquelas pessoas têm acesso ao mesmo conteúdo. Então, por isso que ela precisa estar logada na MB primeiro, independente de qual for o login. Ah, Ingrid, mas a gente acessa pelo Pergam. Tudo bem. Ah, eu acesso pela instituição. Tudo bem. Só precisa estar logado na MB. Então, você precisa estar com a MB lá. Então, estou com a MB aqui, aberta, que nem eu estou agora. Aí, você compartilha o link para mim. Quando eu clicar nesse link, vou ser direcionada ao livro. Porque daí eu já provei que eu tenho acesso, entendeu? Eu preciso logar antes. Ok, para mim está claro. Isso mesmo, tá? A news, ela é uma news única para todas as pessoas. Então, se você, por exemplo, né, se inscrever na news, mas você não quer acessar os metadados, não tem problema, só vai clicar na planilha para ter acesso ao conteúdo, né, que aí, de fato, a MB fez a alteração. Que aí vai ser listas, enfim, mas é a mesma, tá? A news, ela não altera. A news que vai os metadados para importação também vai as informações de alteração de acervo. Então, é a mesma. Tudo bem, gente? Mais alguma dúvida? Ingrid, novamente, muito obrigada. Tá? Agora nós iremos realizar o sorteio de um brinde a partir do formulário de presença que foi, né, preenchido por vocês. O sorteio ele deverá, o sorteado, no caso, né, deverá vir receber o brinde na biblioteca da Unifor e caso seja de outro estado, nós entraremos em contato para fazer o envio pelos correios, tá? Então, vou aqui compartilhar com vocês. Nós temos 39 respostas. Tá? Gente, 2 a 39. Número 27. Tá? Professor sorteado. Número 27 é o Marlon César da Silva. Marlon, você está presente? Estou sim. Então, pronto, Marlon, você recebeu o print, tá? Pessoal, mais uma vez... Fortaleza? Marlon, tu é de Fortaleza? Não. Minas Gerais. Nós iremos entrar em contato contigo, tá, Marlon? E iremos enviar o teu brinde. Tá? Pessoal, mais uma vez, muito obrigada, né, por todos que estiveram presentes hoje conosco. Amanhã nós teremos aqui a Jéssica Nascimento, né, ela vai nos apresentar a plataforma AIMS, também é uma plataforma super útil para vocês. Então, muito obrigada mais uma vez e até mais. Obrigada, gente. Até a próxima. Um beijo para vocês. Parabéns aí para quem ganhou. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Obrigado, agradeço o sorteio. Muito bom o curso, viu?